Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação do 4º Encontro de Poetas Populares. Com tradição de ter participado das últimas edições desse nosso encontro, teremos agora a presença do poeta Moreira de Acopiara. E aqui à minha direita, o Matheus Ferreira. Eles que vão participar a partir de agora do nosso bate-papo com os poetas populares, não é? Moreira de Acopiara e o músico Matheus Ferreira estão preparados para levar até vocês, né, fazer vocês navegarem pelo universo da literatura de cordel e também, claro, com muito repente. Moreira de Acopiara é poeta de cordel, dramaturgo e arte educador. Ele é natural de Acopiara, Ceará. Foi alfabetizado pela mãe e lá em Acopiara viveu até os 20 anos. Atualmente se encontra radicado em São Paulo. Muito bem, o poeta teve seus primeiros contatos com a poesia popular, com romancistas brasileiros e poetas de cordel da primeira metade do século XX. Moreira de Acopiara é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel desde o ano de 2005, onde ocupa a cadeira de número 4, que tem como patrono Apolônio Alves dos Santos. Matheus Ferreira é poeta, repentista, cordelista e compositor. Começou a cantar com 5 anos de idade, seguindo os mesmos passos de seu pai, o poeta Manuel Ferreira. Matheus Ferreira canta profissionalmente há 8 anos, tem CDs e DVDs gravados em parceria com seu pai e outros poetas. Senhoras e senhores, com vocês, Moreira de Acopiara e Matheus Ferreira. Obrigado, Sergival. Aliás, já tomamos o café da manhã hoje, por acaso, não no hotel, mas lá na... Isso! Prazer, e estou muito feliz, obrigado a todos, estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa que eu volto sempre. E Matheus está conhecendo o Rio agora, né, Matheus? Conhecendo o Rio, poeta. Boa tarde a todos os amigos, boa tarde, poeta Moreira. É um privilégio imenso estar por aqui, uma felicidade enorme estar por aqui expondo o nosso trabalho e conhecendo também. Hoje vai ter cantoria, não vai ter desafio, porque... Fica meio difícil com o cabo brigar com ele mesmo, né? Bom, e que plateia linda, né, Matheus? Linda, maravilhosa. Encontrando amigos aqui, rapaz. Que maravilha. Amigos do Rio de Janeiro, poetas, cordelistas, nossos irmãos da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu que sou cearense, nasci lá na zona rural do município de Acopiara, onde vivi até os 19 anos de idade, 20 anos, foi quando meu pai faleceu. O que era uma grande fazenda virou em nada, e eu tive que desabar para São Paulo para cuidar da vida, construir o meu caminho, que é o destino de muitos dos que estão aqui, né, Matheus? Verdade. Inclusive seu pai, que deixou o Ceará e foi para São Paulo. Muitos dos que aqui estão vieram lá do interior do Ceará para construir o seu caminho aqui no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. E eu trouxe na bagagem a minha cultura, os meus saberes, as minhas crenças e principalmente o cordel, porque eu, na fazenda onde eu nasci, não tinha energia elétrica, mas tinha uma coisa, se não tinha energia, não tinha televisão, celular não existia ainda, né? E também não tinha escola, mas tinha uma coisa muito boa, que era livro. E mamãe tinha a mania de ler para nós. Porque quando mamãe, Rosário, casou com meu pai, mamãe tinha 30 anos e era professora no município vizinho, Iguatu. E meu pai era viúvo, tinha 50 anos e 9 filhos. Aí mamãe parou de trabalhar e foi cuidar dessa família, dessa sala de aula, né? E ela levou na casa da minha avó, tinha muitos livros. Minha avó era uma leitora, meus tios, e à medida em que mamãe foi educada, à medida em que os meus irmãos
do primeiro casamento foram crescendo, a mamãe foi contando histórias para eles, lendo muita poesia, muito cordel, muito Castro Alves e Patativa do Assaré. E depois eu nasci e outros 2 irmãos, e o processo foi o mesmo. Mamãe foi incutindo no nosso coração o gosto pela leitura. Como lá em casa tinha uma pequena estante com muitos livros, que não eram tantos assim, mas eram livros muito bons, eu achava que em toda casa tinha que ter, né? E comecei com 12, 13 anos a escrevinhar os primeiros versinhos, mas claro que uma coisa sem muita qualidade. E foi o ritmo do cordel que ficou na minha cabeça. Hoje, para ler, eu leio muito qualquer poeta. Eu gosto muito de Manuel de Barros, poeta do Mato Grosso. Eu gosto do Mário Quintana, mas na hora que são poetas que não praticam a métrica. Mas na hora de escrever é a métrica do cordel que está na minha cabeça. Quando eu começo a escrever, já vem aquele ritmo, né, Aragão? O ritmo do cordel. Nunca pensei, não me programei para viver de cordel. Quando cheguei em São Paulo, fui trabalhar em subemprego. Subemprego não, porque subemprego não existe. Fui trabalhar no duro mesmo, né? Fiquei muitos anos, mas sempre fazendo meus versos. Somente aos 26 anos de idade, já com muitos cordéis prontos, poemas que eu recitava. Eu gostava de ver as pessoas interagindo quando eu dizia um poema. Aí incentivava: Moreira, publique isso. Aí somente aos 26 anos eu publiquei um primeiro cordelzinho, que não é esse, e nem tenho mais. Tem lá na academia. O Gonçalo me mostrou um dia desse o meu primeiro cordel. Aí gostei, mas eu publiquei mais para mim, para minha satisfação, né? Fui até desestimulado por família. Cordel, isso aí não serve para nada, isso aí não leva a lugar nenhum, isso não dá dinheiro, né? E eu dizia: rapaz, mas cordel que está presente na música, na televisão, no cinema, no teatro, cordel é importante, né? Foi importante na formação da cultura brasileira. Cordel está no nosso dia a dia. Se ouve uma música bonita aí, você vai ver, tem a linguagem do cordel. Vou fazer o seguinte: se ninguém quiser ler o meu cordel, não tem problema, eu publico para mim mesmo. Se ninguém quiser me ouvir declamando um poema, não tem problema, eu declamo para mim mesmo, eu gosto. E fui fazendo, né? Com 32 anos publiquei um primeiro livro, e hoje eu tenho mais de 300 cordéis, muito mais. Só da pandemia para cá eu fiz quase 100. Eu produzo bastante, com regularidade, né? Só sobre o cangaço eu fiz da pandemia para cá 43 cordéis, que virou esse livro aqui. Se bem que 5 eu escrevi depois que eu mandei o arquivo, né? Tem aqui 38 cordéis, depois que eu mandei o arquivo, fiz outros 5. Sobre mulheres negras, inspiradoras, fiz 22, tudo da pandemia para cá. Hoje eu não produzo muito rápido como um Donzílio Luiz, mas eu produzo com regularidade, né? Estou sempre produzindo um cordel, sempre trabalhando. Quando acaba um tema, eu já fico angustiado atrás de outro para trabalhar. Me sinto bem com isso. Inclusive, Matheus, eu tenho você sabe muito bem disso. Eu tenho um método diferente de fazer cordel. Eu não faço cordel, eu não faço poesia sentado ali, batendo cabeça, não consigo, a coisa não anda, Ivan Berto, com lápis e caneta. Eu gosto de fazer poesia andando, né? Às vezes dirigindo, né? Quando eu estou, às vezes eu recebo muita encomenda. Aí a coisa emperra, eu pego o carro e vou dirigir. Aí dirijo um quarteirão, aí faço uma estrofe, aí paro, aí anoto ali, dirijo mais, né? Eu estou fazendo um poema, a mesma coisa, né? A coisa anda. Quando eu quero terminar concluir o trabalho, vou dirigir, vou andar lá no parque que tem lá perto de casa, né? Mas no computador não vai, na mão também não vai. Por quê? Porque quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhando numa empresa.
Às vezes eu tinha um tema para desenvolver, mas eu não podia parar para escrever. Aí o que eu fazia? Eu fazia a estrofe só na cabeça. Fazia uma estrofe, pelejava ali para decorar, para não esquecer, e quando eu tinha oportunidade eu anotava, aí ia fazer outra estrofe. Com uma grande vantagem, quando eu terminava o poema, estava decorado, né? E você, Mateus, como é que foi o seu início? Poeta, como nosso apresentador aí disse, eu comecei desde novo, né? A ser repentista. Como diz, o repentista faz tudo de repente, tudo feito na hora. É igual o caldo de cana, só presta feito na hora, né? É. E eu comecei desde cedo, já tendo um incentivo grande dentro de casa mesmo. Meu pai, poeta repentista Manuel Ferreira, e sempre acompanhando os trabalhos dele, sempre indo nas cantorias, nas apresentações, participando um pouquinho, e dali fui desenvolvendo e adquiri o talento também. Fui um privilegiado de ter nascido com o dom de cantar repente, né? Mesmo canhoto. Mesmo canhoto. Eu lembro de você com 6, 7 anos de idade. É muito interessante isso. Ele botava um chapéu no cabo de vassoura, botava lá no pé da parede, pegava a viola do pai e ficava desafiando a vassoura lá, né? Aí ele fazia o verso dele e o do desafiante, né? Justamente. Verdade. Aí a coisa foi acontecendo, né? Foi. Meu pai descobriu os primeiros sinais que eu seria um cantador. Foi uma certa vez que ele chegou em casa e tinha quebrado uma corda de uma viola, tinha chegado numa apresentação, e no outro dia ia sair cedo para fazer novamente outra apresentação. Aí então resolveu trocar essa corda dessa viola. Aí quando deu fé, umas 2, 3 horas da manhã, chega o molequinho no meio da casa. Era eu já cheguei dizendo: pai, vamos cantar. Ele disse: cantar o quê, menino? Vá dormir. Eu disse: cantar repente, pai. Ele disse: mas rapaz, você quer cantar repente dessa idade já? Eu falei: quero. E ele terminou de afinar a viola ali, nós começamos a seguir o trilho, as linhas da cestilha, a mesma ordem e as regras que tem a cantoria de viola, como tem no cordel também, que é a rima, métrica e oração. E de lá para cá, cada vez mais a gente foi crescendo, foi desenvolvendo cada vez mais, né, poeta? E o Mateus toca viola muito bem, ele vai mostrar isso daqui a pouco. Mateus, mas deixa eu dizer aqui um poema que se chama Meu Nordeste é Assim. Em seguida você vai cantar uma canção. Nasci num lugar distante. Não é isso não. Nordeste é assim. Vê se lembra, né? Vê se lembra aqui a entrada, né? Isso aí. Não estou lembrando, vou dizer outro. Nasci no Nordeste em 61, em julho, um domingo, dia 23. Me tornei poeta, tenho voz e vez, ao lado de um grupo coeso e comum. Meu trabalho é sério, não tem zum-zum-zum. Minha poesia veio para ficar. O cordel é forte, muito popular. É linguagem simples, possui curto enredo, conta histórias lindas de saudade, medo, pesadelo, tudo que se imaginar. Cresci na beirada do Rio Truçu, em frente a uma serra de nome Flamengo. Não tinha moleza, tristeza nem dengo. Catava goiaba, pitomba e umbu. Nas águas do rio me banhava nu. Chamavam os amigos e ia pescar. Preparavam peixe, botava para assar. Comia ali mesmo com boa farinha. Mais pimenta forte que de casa vinha, na medida certa para bem temperar. Com 14 anos já lia cordel, já fazia versos bem metrificados. Andava inquieto por todos os lados, buscando nos palcos do mundo um papel.
Mamãe me dizia que eu fosse fiel ao povo e às coisas do nosso lugar. Que é muito importante a gente avançar com desprendimento, mantendo a humildade, e que o endereço da felicidade não é muito longe, é só procurar. Quando eu tinha 20 anos de idade, as coisas mudaram no interior. Deixei meus parentes, amigos e amor e parti no rumo da grande cidade. Trabalhei dobrado, padeci saudade, fiquei vários anos sem poder voltar, mas muito seguro busquei superar saudade e carência. Gente mal criada, povo é certo de que um homem precisa mudar. Foram muitos anos de luta renhida, trabalhando sempre, passando sufoco, dando o que podia, levando cotoco e às vezes achando a estrada comprida. Mas não reclamava, pensava na vida, ganhava mais forças para continuar, fazia poemas para desopilar, recitava versos, vendia uns cordéis, e assim fui ganhando leitores fiéis e amigos que fazem tudo se ajeitar. Medo do futuro? Sentia demais. Mamãe me escrevia, mandava recados, sempre que eu podia, Humberto, botava uns trocados, mas os meus avanços eram naturais. Comprava revistas, livros e jornais, porque precisava me qualificar. É muito difícil a gente acertar, fazer um poema do gosto do povo, que merece o belo, que procura o novo e às vezes não acha no que se apoiar. Interessante, eu tive preparado para dizer um outro poema que se chama Meu Nordeste é Assim, e não me lembrei do primeiro verso. Você se perdeu o primeiro, não é ele que está aqui no livro. Mateus, faça o seguinte, cante uma canção aí para esse povo. Certo, maravilha. Daqui a pouco a gente canta um pouquinho de repente. Você quer cantar? Vamos cantar repente logo, depois canta a canção. Vamos cantar um pouquinho de repente. Faça uma meia dúzia de versos. E me invente com eu sinto saudade. Moreira, em nossos eventos já fui a muitos lugares, mas tá sendo a vez primeira que deixo aqui meus cantares e meu nome no quarto encontro de poetas populares. Gostam de me escutar, mas olhando essa plateia dá pra diferenciar que essa aqui eu sinto o cheiro de cultura popular. Já que eu nasci pra cantar com muita felicidade, falo de rios e mazelas na maior tranquilidade, cantando a vida dos outros, vivendo a minha saudade.
Tô me sentindo à vontade e a alma não descontrola. Peço inspiração divina pra não passar na bitola. Meu emprego é o repente e a viola é minha escola. Esse evento é show de bola e agradeço ao promovente. Vou falar bem de Fernando e se acaso gostar da gente, quem sabe o ano que vem traga a gente novamente. Desse jeito, né, poeta? Tudo feito na hora. E tocando viola, ele é mestre. E, Fernando, a poesia, o cordel, a cantoria e a música popular estão muito juntos, né? E de vez em quando eu faço alguma coisa que tem cara de música, que tem cara de canção, principalmente a canção dos repentistas. E tem uns 3, 4 anos, eu fiquei uma semana inteira cantarolando dentro de casa. Eu sinto saudade de uma rede armada. E a mulher brigando, né? Muito atuada, muito tempo. Mas no fim deu uma canção que eu gosto muito. E essa canção tem rodado aí, né? Caiu no gosto dos repentistas, né, Matheus? Justamente. Matheus Ferreira já gravou, mas quem primeiro gravou foi o Sebastião Marinho. Lindamente. Vocês acham no YouTube depois? Mas, Matheus, cante elas, que você canta tão bonito. Vamos cantar essa linda obra de Moreira de Acopiara. Inclusive, poeta, ontem eu estive cantando em São Paulo e pediram essa canção. Quase em toda cantoria é muito difícil a gente não cantar ela. E quando pedem 2, 3 vezes, como eu já vi, justamente. Chega outro ouvindo, rapaz, cante, eu sinto saudade. Já cantei, mas eu não estava aqui. Verdade. Como bem o poeta Moreira disse, eu ia dizendo Moreira Ferreira, olha, para dizer que somos parentes. Mas como bem dizia o poeta Moreira de Acopiara, a cantoria de viola tem essa linhagem do repente, desde quando começou, mas também teve uma inovação também, que é a parte musical, o estilo das canções, dos poemas, dos aboios, as toadas. E nós vamos cantar essa obra excelentíssima de Moreira de Acopiara. Eu sinto saudade para todos vocês. No caso, nosso poeta Ivan Berto também gosta dela, né? Você disse, né? Gosto, o Ivan Berto é fã. O Aragão também. Uma rede armada na casa de alpendre do interior. O cheiro gostoso da terra molhada e o rádio na mesa do agricultor. A voz do vaqueiro na lida com gado e aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, nada que faça esquecer das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudade da professorinha e ela me ensinava bonitas lições. Eu ia pra escola toda manhãzinha, cortando os caminhos por entre os grotões. É outro cenário, tudo está mudado, mas esse passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, assim eu pudesse rever o meu povo, pra reviver tudo que um dia foi meu.
acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria e as cabras comendo ração no chiqueiro. Num pé de parede, violas tocando, mulheres rezando na sala da frente. A voz de um poeta improvisador, os lances mais simples do primeiro amor, coisas que machucam a alma da gente. Eu sinto saudade do motor ligado e da água do poço lavando baixinho. O lastro de milho todo pendoado e o canto das aves na beira do rio. Vou voltar um dia, nem mesmo a passeio, desse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo. Eu tenho certeza que vou dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia e nem mesmo a passeio, desse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo. Eu tenho certeza que vou dizer que o sertão da gente é um paraíso. Oi, Roberto, você viveu tudo isso ou não? Cara, meu caro, eu vivi e já posso aqui adiantar uma coisa. O nosso Mateus, ele já mata de inveja vários cantadores. Aragão, você também viveu isso, né? Também, um pouco. Oh, meu Deus, eu morro de saudade. Viu, Moreira? É. Porque o Mateus, ele tem uma coisa que poucos cantadores têm: voz bonita e saber tocar viola. É, e ritmo, né? Ritmo, porque o maior cantador da história do Nordeste é o Pinto de Monteiro. Não tinha voz bonita e nem sabia tocar. É, e não tinha ritmo, mas era, só tinha poesia. Parabéns, né? Mateus. Obrigado, Depois você canta outra, né? O que você canta depois? Vamos cantar daqui a pouco uma canção bem-humorada, né? É. Também uma obra sua, viu? É, tá bom. Deixa eu dizer então, deixa eu contemplar esse povo, poeta, com um poema desse livro, Lampião na Trilha do Cangaço. O cangaço é uma paixão, é uma história que não tem fim. E eu gosto da história do cangaço, mas não é defendendo cangaceiro, não é defendendo bandido. Eu gosto da história do cangaço. Que os cangaceiros foram vítimas do sistema, vítimas da opressão, do governo omisso, né? Da seca principalmente. Eles tinham que sobreviver. E eu contei algumas histórias para o Aragão ali, enquanto nós nos abraçamos. Tem uma outra, a história do cangaceiro Pancada e da Maria de Jovina, Aragão, que é fantástica. No cangaço era proibido delação, era mulher que traía, era morta. Houve 4 casos conhecidos, 3 terminaram em feminicídio, mas esse aqui não terminou em feminicídio, porque você vai ficar sabendo daqui a pouco. A história do cangaceiro Pancada, que diz assim: poucas vezes no cangaço houve triângulo amoroso, pois além do pouco espaço era um serviço arriscoso. Embora tendo vontade, faltava privacidade, sobrava superstição, e o mais cruel, quem traía no cangaço recebia a morte por punição. Por outro lado, o machismo estava muito presente, assim como o fanatismo no meio daquela gente. Qualquer mulher no cangaço, para conquistar espaço, tinha que se rebolar, e além de ser submissa,
não podia ter preguiça, trair e nem desertar. Quando alguma viuvava, como sempre acontecia, pois cangaceiro matava muito, mas também morria, ela tinha que ficar no bando até se ajeitar com quem lhe mostrasse a asa. Mas se ela não encontrasse outro cabra que a amparasse, não voltava para casa. Grande exemplo foi Maria Adelaide de Jesus, uma moça, uma alegria, uma beleza, uma luz. Foi namorada de Lino José de Souza, um ferino, que ao entrar para o cangaço se achou todo poderoso e desejou ser esposo da moça de fino traço. Além de linda, Maria Adelaide era faceira. Tranquilamente vivia, mas muito namoradeira. Lino, que virou pancada, foi buscar a namorada, que relutou, mas cedeu, e acompanhou o bandido pelo sertão ressequido, e o amor aconteceu. Tinha apenas 15 anos de idade quando saiu de casa com muitos planos e sonhos, então se uniu ao famoso cangaceiro, que se mostrou lisonjeiro e alegre, mas na verdade, logo no primeiro dia, ele transformou Maria em sua propriedade, de modo que ela passou a viver subjugada, e o cangaço a batizou por Maria de Pancada. Ele, um sujeito mesquinho, não lhe fazia um carinho, não dizia um elogio ou um agrado sequer, e o coração da mulher, aos poucos, ficou vazio. Mulher merece respeito, carinho, amor e atenção. Quem não fizer desse jeito sofrerá decepção. Com Pancada foi assim. Fez-se o marido ruim, bruto, mau e violento. Ela sofreu, apanhou, mas um dia se cansou de tanto aborrecimento. É sabido que não tinha os carinhos do marido, e para não ficar sozinha resolveu tomar partido. Possuía juventude, beleza, graça, saúde e atrativos de mulher, e quis abrandar o fogo nesse perigoso jogo que 1000 cuidados requer. O cangaceiro Balão certa vez acompanhou Maria numa missão porque Pancada mandou. Era missão importante, nem tão perto nem distante, por estradinha acanhada. Depois de andar meia hora, Maria disse: é agora que me vingo de Pancada. Balão disse que não ia se arriscar daquele jeito. Somente o casal naquele terreno muito deserto. Ela foi para perto dele, ele chegou mais para perto e ouviu Maria dizendo: Balão, eu estou sabendo que numa luta qualquer você bem se manifesta. Quero ver se você presta nos braços de uma mulher. Balão disse que não ia se arriscar daquele jeito, mas a fogosa Maria disse: venha que eu lhe ajeito. E ele, diante da beleza da moça, sentiu frieza e até alguns tremeliques, e para não fazer tão feio, amou Maria no meio de pedras e chique-chiques. Depois se amaram de novo. No mesmo dia se amaram de novo, talvez com medo, mas depois se controlaram e mantiveram o segredo. Você veja que Maria se arriscou muito, sabia que se alguém desconfiasse, ou se Pancada soubesse, faria o que bem quisesse, talvez até a matasse, mas não matou. E depois da morte de Lampião, Pancada entregou-se, pois cansou de perseguição. Maria não se afastou do companheiro e passou a não achá-lo ruim, e eu muito me admirei, mas confesso que não sei como os dois tiveram fim. O poema termina aqui, mas eu vou ver se eu faço mais um aqui. Essa comovente história
que o cangaço nos legou está na minha memória e a muitos emocionou. O grande Aragão já sabe que é o pesquisador. Bom, cabe trabalhar com perfeição. Eu tento fazer o certo, mas toda vez que me aperto, corro e pergunto a Aragão. Poeta, você disse que ia cantar uma engraçada, qual é? Vamos cantar As Vantagens da Mulher. Aí, Rosário, As Vantagens da Mulher. Essa é mais uma obra de Moreira, viu? As Vantagens da Mulher, na voz de Matheus Ferreira. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. A mulher nova é bastante especial, quase sempre é sensual, faz a chaleira ferver. Com seu poder deixa qualquer homem louco, passando o maior sufoco sem saber o que fazer. Mas eu também gosto muito da coroa, que não faz serviço à toa e sabe dar assistência. Com paciência ela derruba o sujeito e faz um trabalho bem feito porque tem experiência. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. A mulher magra, gosto muito da magrela, porque me agarro com ela, levo pra frente e pra trás. Com todo o gás, desse jeito mesmo assim, boto por cima de mim e o que é que eu quero mais. Mas tem a gorda, eu sou doido por gordinha, carinhosa e bem fofinha, e essa fofura me encanta. Depois da janta aliso a sua costela e me deito por cima dela e chega a poeira levanta. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Beleza que parece uma princesa coroada de candura. Tem ar de pura, mas na hora do amor ela até muda de cor. E ai meu Deus, quanta loucura. E a mulher negra, gosto muito da negrinha, sempre quente, cheirosinha, e gosta muito de um chamego. Não dá sossego e sabe o lugar onde pega. E se ela pega meu colega pede arrego. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Eu vou dizer quais as vantagens que a mulher tem sem saber. Ao camarada que eu confesso que me agrada todo tipo de mulher. Bom é viver com uma sendo meu par, fazendo o que ela mandar e querendo o que ela quiser. Se é com mulher, por favor, me comprometa, velha, nova, branca ou preta ou de outro tipo qualquer. Como vier que eu nasci predestinado pra morrer
apaixonado nos braços de uma mulher. Confia que eu nasci predestinado pra morrer apaixonado nos braços de uma mulher. É o humor, né, Fernando? É o humor, né? Porque eu acho que poesia tem que ser isso. Poesia não é só rimar e metrificar, né, Rosário? Eu conversando esses dias com o Varnesi Nascimento lá em São Paulo, que você conhece, que é um bom poeta, e ele dizendo, não, aprendeu a rimar e metrificar, já é poeta. Mas não é assim, né? Não é só isso. Você tem que botar graça, tem que botar harmonia, tem que botar humor, tem que botar sentido na coisa. Senão fica só um amontoado de palavras, né? Verdade. Gente, a conversa tá boa, mas vamos abrir para alguma pergunta, ver se alguém quer perguntar alguma coisa, né, Matheus? O que você acha? Quando mais? Vamos pedir o socorro aqui para o nosso Simval maravilhoso. Maravilha. Bem, pessoal, a proposta desse nosso bate-papo é interagir, né, o trabalho dos poetas com vocês. Então eu gostaria de saber se alguém teria alguma observação, alguma pergunta para fazer, que eu vou até aí levar o microfone. Por favor, quem? Opa, já temos aqui. Vamos começar primeiro as damas, viu? Você será o próximo. Olá, muito bom ver vocês, ouvir Moreira, ouvir Matheus. Vou fazer uma pergunta que a presença do Matheus, acho que puxa assim, essa questão da renovação das gerações, né, na poesia de cordel e do repente. O Matheus é um cantador que começou muito jovem, um poeta que começou muito jovem. E eu queria te perguntar, Matheus, como é que foi assim na sua escola, como é que é com seus amigos, né, de outros meios, fora do meio da cantoria, fora do meio do cordel, se eles conhecem, se eles entendem, o que eles pensam. E para o Moreira ainda nesse assunto, assim, que o Moreira também promove cantorias, a gente até vê alguns cantadores jovens, poucos ainda, né? Mas como é que é o público? Se tem um público jovem frequentando as cantorias, ou se é aquele público mais tradicional? Como é que vocês veem essa questão da renovação dos cantadores, dos poetas, mas também do público? Pronto, é até o que a gente estava conversando ali fora, né? Poeta Moreira, nosso poeta Ivan Berto, a gente tocou nesse assunto ali, a gente conversando. Eu desde cedo levei para a escola, para os amigos, para os colegas, justamente livros de Moreira de Acopiara. Levei muitos poemas, sempre tinha uma roda de leitura, eu aproveitava o ensejo, aproveitava a oportunidade e sempre declamava um poema de Moreira. E os amigos sempre ficaram admirados com aquilo, alguns criticavam, claro, né? Porque cada um tem o seu segmento, mas muitos gostavam também, e eu já tive essa oportunidade, esse privilégio de levar a cantoria, um pouco de poemas de cordel e também o repente cantado também para a escola. Moreira vai responder também aí, e até tocando nesse assunto que a gente estava comentando ali fora, justamente a cantoria está surgindo uma safra nova de cantadores. Em São Paulo, no momento, por enquanto, só tem Matheus Ferreira, mas espero que brevemente venham outros, né? Dos jovens, né? Dos jovens, Em São Paulo tem uns 40 repetistas, sim, mas todos já, a maioria com seus 60, 70 anos, né? Até mais, né? Justamente. No Nordeste temos vários cantadores, temos até o nosso poeta muito novo, muito jovem, de 12 anos, é a maior revelação da cantoria atualmente, que é Túlio Fontinelli, lá na região de Sumé. Tem outros mais na frente de idades, mas Moreira vai responder aí direitinho, porque a cantoria vem surgindo, cantadores novos, mas o público ainda continua sendo aquele mesmo público antigo. Eu mesmo canto para o público de Ivanildo Villanova, de Moacir, de Sebastião, é o mesmo povo, né, poeta? A gente vai numa cantoria sua com qualquer outro jovem, é a mesma plateia que vai para a cantoria de Ivanildo Villanova, que é um cantador, ou Geraldo Amâncio, né, que são cantadores que já vão fazer 80 anos. Então, Matheus, cabe a você e aos da sua geração cuidar dessa formação de plateia, né? Como coube a mim, me esforçar muito para que a plateia do cordel, para que o cordel estivesse vivo
Porque o cordel está presente, como eu já disse, no nosso dia a dia, né? É um facilitador na sala de aula. É gostoso eu gosto de ouvir um poema bem declamado, assim como gosto de ouvir um repente bem feito. E eu me emociono até quando o repentista erra, quando ele está se esforçando ali para construir a estrofe bem feita, né? Por falar nisso, deixa eu falar uma estrofe do Dedé Laurentino. Dedé Laurentino é muito bom repentista, mora em São Paulo. Dia desses eu tive uma apresentação no Centro Cultural lá em Diadema, e quando eu estava na direção do carro, eu ouvi um som de viola. Eu digo, uma cantoria aqui por perto. Aí segui o som, fui entrando, estava Dedé Laurentino cantando com Edésel Pereira. Aí Edésel terminou uma estrofe dizendo assim, um dos nossos grandes talentos, se referindo a mim, né? Moreira é no cordel um dos maiores talentos. Aí Dedé fez uma estrofe que eu achei primorosa, de improviso assim, aquilo é fantástico, porque ele disse assim, se for para medir talentos, a Moreira Dedé deve. Aí eu já gostei dessa cacofonia, né? Se for para medir talentos, a Moreira Dedé deve. Ele é poeta pesado, eu sou repentista leve, sou pequeno quando canto e ele grande quando escreve. Lindo, eu achei fantástica essa estrofe. E outra estrofe do Andorinha, Ivan Berto, que faleceu mês passado, rapaz, com 74 anos, morreu de Covid, no festival no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, e na final eu estava na comissão julgadora, éramos 10, estava lá incluindo o Zé Neumann de Pinto, a Inesita Barroso, o compositor Paulo Vanzolini, uma comissão bem qualificada, éramos em 10. E quem comandava ali era eu, Theo Azevedo, Josa Gonzaga. Aí o apresentador disse, era a última dupla a se apresentar, o apresentador disse, vamos pedir para eles, era a gente que dava os assuntos, né? Para eles cantarem falando da comissão julgadora. Beleza, tem muito assunto, só da Inesita Barroso aqui tem assunto para muitos baiões. Aí Sebastião Marinho terminou dizendo assim, e nós dois cantando para 10 pessoas importantes. Aí Andorinha disse, nós somos 2 estudantes, eles são 10 professores, 10 homens inteligentes julgando 2 cantadores, 2 repentistas pequenos cantando para 10 doutores. Eu também achei essa estrofe primorosa, mas para chegar a esse nível precisa de muita labuta, de muita cantoria, muitas noites de cantoria em pé de parede, tem que aturar muito bêbado, né, poeta? Então, como eu disse, Mateus, cabe a você e os de sua geração cuidar da renovação da plateia. Opa, Getúlio MacCord, eu pesquiso, estou fazendo um livro agora sobre cantadores e gostaria de saber dos 2 poetas qual é a métrica mais difícil de fazer. Interessante, é difícil é difícil, mas não é impossível você assimilar a metrificação. E metra vem de metro mesmo, vem de fita métrica, né? Eu acho que a métrica do martelo agalopado é a mais difícil, pelo seguinte, o verso decassílabo não é bastante ter 10 sílabas, né? Os sonetos de Camões tem sempre acentuação, ou quase sempre, acentuação na 4ª, na 6ª e na 10ª sílabas, né? Aí esse dá o nome de verso heróico. Quando é na 2ª, na 4ª, na 6ª, dá o nome de verso sáfico. Também tem 10 sílabas, mas com essa acentuação. E ainda tem o verso provençal, que também de 10 sílabas. E o martelo agalopado, se não tiver a acentuação na 3ª, na 6ª, na 8ª e na 10ª sílaba, não é martelo agalopado. Então,
eu acho que é a mais difícil, a métrica do martelo. Mas tem também a métrica do galope, que é o verso endecassílabo. O decassílabo é com 10 sílabas e o endecassílabo é com 11 sílabas, sendo que obrigatoriamente tem que ter a segunda sílaba, a quinta, a oitava e a 11ª tônicas. Aí o cantador faz isso de improviso, mas precisa também de muito tempo para fazer com perfeição. Pode dar um exemplo? Vou dar 2 exemplos. Vou dizer primeiro uma estrofe com martelo agalopado. Ontem mesmo bebi 4 cafés. Veja, olha. Ontem mesmo está na terceira sílaba. Bebi 4, está na sexta. Então ficou assim, olha. Ontem mesmo bebi 4 cafés. Tomei um após outro e não senti. Me deitei para dormir, mas não dormi. Onde tinha uma coisa, via 10. Senti frio nas mãos, calor nos pés. Troquei água gelada por saqueis. Rodei muito, igualmente os bambolês. Senti minha cabeça meio tonta. Comecei a pensar e me dei conta que era tudo saudade de vocês. Esse é o verso decassílabo, né? E aquele primeiro poema que eu recitei é na linha do martelo. Eu vou repetir a primeira estrofe. Na linha do galope, obrigado, Mateus, do galope beira-mar, que eles terminam sempre dizendo, cantando galope na beira do mar, ou nos 10 de galope na beira do mar. Quando ele diz nos 10, se refere aos 10 versos da estrofe. E galope porque essa modalidade foi inventada por um repentista chamado Zé Pretinho, não o do Tucum, da peleja com o Célio Aderaldo, mas um Zé Pretinho lá do Crato. E ele estava na beira do mar e vendo as ondas do mar e fazendo versos, começou a fazer o ritmo das ondas do mar. Ó. Nasci no Nordeste em 61, em julho, um domingo, dia 23. Tornei-me poeta, ou eta na quinta sílaba. Tenho voz e vez, ao lado de um grupo coeso e comum. Meu trabalho é sério, não tem zum zum zum. Minha poesia veio para ficar. O cordel é forte, muito popular. É linguagem simples, possui curto enredo, conta histórias lindas de saudade e medo. Cantando galope na beira do mar. Mas eu terminei esse poema não usando esse mote como refrão, mas na rima de ar também, né? Pesadelo e tudo que se imaginar. É isso. Mais alguém? Mais alguém? Bom, o meu caso não é bem uma pergunta, mas apenas dizer aqui que praticamente aqui está a síntese da poesia de cordel. O Mateus Ferreira representa o começo de tudo, a oralidade, o repente. Do outro, o nosso querido Moreira representa o poeta de bancada, quando ele sai da oralidade e vai para a escrita. Mas ainda tem o começo mesmo, que é os glosadores, porque a poesia começa com os glosadores para depois chegar à cantoria, que foi o caso do nosso Ugolino do Teixeira, o primeiro a usar desta arte. E os glosadores, que aquilo era promovido pelos padres no oitão das igrejas, por isso que chamamos poetas oiteiros, no opêndio das fazendas, e daí veio do glosador o cordelista. Lembrando que o glosador que eu estou me referindo é aquele que tem a capacidade de fazer o repente, de rimar,
mas sem tocar o instrumento. E para encerrar a minha fala, eu vou dizer um versinho de um glosador. O glosador estava na fila da aposentadoria, porque aposentadoria do Fundo Rural, e todo mundo chateando o glosador para dizer um verso. Ah, faz um verso aí, rapaz, aí pela a nossa aposentadoria. Aí ele começou: coisa boa é velho poder se aposentar, para comprar um mocotó e de noite levantar. Só que ele não percebeu que a comadre dele estava logo atrás. Ele disse: levantar o quê, compadre? As mãos para o céu, agradecer e rezar. Uma provocação, Moreira. Quem nasceu primeiro, repente ou cordel? Olha aí, Matheus. O Ivanberto acabou de falar do Molino do Teixeira. O Molino era filho do glosador. Era filho do Agostinho Nunes da Costa, que foi tido como o primeiro repentista, o primeiro poeta, por acaso, na Serra do Teixeira. Por isso que diz que a poesia, que o cordel nasceu na Serra do Teixeira, que é a Serra da Borborema, né? Ali na divisa da Paraíba com Pernambuco. Ali só tem poeta até hoje. Você chega lá, quase todo mundo sabe recitar um cordel, uma cantoria lá. Os motes, os pedidos de motes são fantásticos, hein? Só chega mote novo, mote bom, né? Os programas de rádio também. O Lorival Batista passou 50 anos com um programa de rádio abrangendo toda aquela região. Tivemos poetas fantásticos lá, Leonardo Mota, nossa, Pinto do Monteiro, antes deles. Bom, mas deixa eu dar um exemplo aqui, Fernando. Lá em Acopiara, na feira, todo sábado tinha um poeta vendendo cordel. E ele botava um microfone aqui e ficava lendo o cordel dele, fazia uma roda, e quando a roda estava grande e o cordel atingia seu auge, ele parava e vendia o cordelzinho dele, né? Daqui a pouco ele estava tocando uma viola, cantando aquele cordel, aquele mesmo cordel, né? Botando música, botando uma toada em cima daquele cordel. E ele era uma luta danada, porque tinha que cantar, tinha que decorar para cantar, mas não ficava com o livro na mão, tinha que vender, tinha que passar troco sem perder o ritmo, né? Aí ele passou a, de fato, decorar o cordel. Então, se eu decorar, vai ficar mais fácil, porque eu vou ficar com as mãos livres para vender o cordel e passar troco. Daqui a pouco chegava um conhecido dele, aí ele já emendava, botava ali o nome do conhecido, do possível comprador, no meio da estrofe, para chamar a atenção. Aí daqui a pouco ele já estava fazendo uma estrofe inteira, falando ali da realidade do momento. Mais um tempo, ele já não estava mais cantando cordel, estava cantando de improviso, entendeu? Então isso é só para ilustrar como foi que nasceu a poesia popular, nasceu o nosso cordel. Claro que Leandro Gomes de Barros foi o nosso precursor, é ainda o nome mais importante, que foi quem teve a ideia de trazer aqueles versos metrificados e rimados para o livrinho, porque ficaria registrado e ele poderia inclusive comercializar. Mas é sabido que muitas daquelas histórias atribuídas a Leandro Gomes de Barros são de domínio público, do mesmo jeito que Gonzagão registrou Asa Branca, Aço Preto, Que Nem Giló, Baião, como sendo dele e de Humberto Teixeira. E o bisavô de Luiz Gonzaga já cantava Asa Branca. Simval sabe disso, né, Simval? Então, porque naquela época a comunicação era difícil, a locomoção também, não tinha estrada, não tinha escola. Então os poemas circulavam de boca em boca, não se sabia o autor. Muitos se perderam na poeira do tempo. Esses poemas que chegaram com o colonizador europeu, né? O próprio João Guimarães Rosa, que escreveu uma das obras-primas da história da humanidade, que é o Grande Sertão Veredas, fez essa história maravilhosa, esse livro maravilhoso, baseado num romance de cordel, num poema que se chama A Donzela que Foi à Guerra, que é aquela história do Diadorim e do Riobaldo, né? Claro que ele deu
colocou outras histórias paralelas, muitas, e ficou uma obra comum. Então, basicamente é isso, Fernando. Eu acho que os dois nasceram juntos. É a história do ovo e da galinha. Nunca se sabe quem nasceu primeiro. Acho que os dois nasceram juntos. Poeta Moreira de Acopiará. Diga lá, lobisomem. Certa vez eu ouvi uma história que me marcou, eu tenho quase certeza que foi você. Se por acaso não foi, você só diz que não. Que você estava dando aula numa instituição onde, por questões do regimento interno e segurança, você se apresentava com outro nome, diferente do seu, mas mesmo assim você foi reconhecido através da sua voz, né, por um dos alunos que ouvia seus poemas na rádio. Rapaz, é uma história comovente. Obrigado por ter lembrado. Durante 5 anos eu dei aula na cadeia de Diadema, e lá, antes, a gente fez um curso, uma capacitação, e a gente não se identificava, eles não apresentavam a gente aprendeu como se comportar ali, porque tinha elementos do Brasil inteiro, e por acaso tinha um preso lá de Acopiara, e eu ficava 5 dias com um grupo de 20 reeducandos, né? E no primeiro dia o preso, o senhor, chegou para mim e disse: sua voz faz lembrar muito o poeta da minha terra. E a gente não podia dar corda, eles vinham conversar com a gente tinha que sair fora. Aí no segundo dia a mesma coisa, todo dia ele falava: mas a sua voz é muito parecida com o poeta da minha terra. E eu tenho um programa de rádio na Acopiara até hoje, um programa todos os domingos, e ele era de Quixelô, que é bem encostadinho de Acopiara, 20 quilômetros, e a rádio entrava lá, e ele ouvia lá. Aí quando eu estava saindo no último dia, o segurança, o carcereiro não estava perto de mim. Como é o nome do poeta lá da sua terra? Eu pensei no Patativa, claro. Ele disse: Moreira de Acopiara. Rapaz, aquilo me deu uma emoção. Até porque eu não podia falar com ele. Eu não podia falar com ele naquele momento. Rapaz, que coisa impressionante. Aí eu disse lá, vi o prontuário dele e ele estava preso por tráfico, né? Aí a emoção grande veio depois, porque no final do ano a cadeia convida os que participaram das oficinas, porque além da oficina de cordel tinha música, tinha história em quadrinho, tinha teatro. Aí era um sacrifício danado para juntar 30 desses reeducandos que passaram pela educação, que passaram pelas oficinas, porque tinha que vir um acompanhante, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o irmão, ou a irmã, e às vezes a mãe não queria vir, o marido não deixava a mãe vir, o cara não tinha ninguém no mundo. Aí eu digo: olha o prontuário desse elemento aqui. Aí olharam, ligaram para a mãe pôde vir. Aí é uma festa maravilhosa, os presos são tratados ali como de igual para igual. Está lá o juiz, o promotor, o prefeito, o secretário de cultura, estava todo mundo ali, as famílias. Aí agora o pessoal da história em quadrinho, aí mostra. Agora o pessoal do teatro, aí mostra uma cena. Agora o pessoal do cordel com Moreira de Acopiara. Aí o rapaz disse: mas eu não acredito que você é o Moreira de Acopiara. Salva de palmas, emoção. Nós que fazemos o 4º encontro de poetas populares, agradecemos imensamente a sua participação. Ficamos muito felizes com o que você desenvolveu aqui na tarde de hoje, junto com o nosso cantador. Ficamos muito felizes. Nós estamos agora cumprindo uma agenda de horário. Eu queria aproveitar para dizer para vocês que os nossos poetas, eles vão fazer aqui a sua despedida e colocar para vocês os contatos dele nas redes sociais, os contatos de e-mail, de internet, para que vocês possam interagir com eles, adquirir a obra deles, que vocês possam fazer perguntas e, enfim, fazer a valer o objetivo desse encontro, que é aproximar o público dos nossos poetas. Moreira, por favor, suas palavras, suas considerações finais e os seus contatos, claro. Obrigado, Simval, obrigado, Fernando, obrigado, Rosário, obrigado a Paula, meus amigos, Aragão, Vanberg, Lubison, José Vitor, Alvin, né? Enfim, todo mundo, obrigado, plateia. Só agradecimento, tá bom? Vocês me acham fácil nas redes sociais. Pode ir lá, Moreira de Acopiara. Obrigado, Fernanda. Enfim,
E eu tenho aqui 3 livros: Poemas para Adiar o Fim do Mundo, Lampião na Trilha do Cangaço e Mulheres Negras Mulheres Negras Inspiradoras. Vou ficar aqui mais um pouquinho, se alguém se interessar. Você trouxe seu CD, poeta? Tem. Beleza, poeta. Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, agradecer ao convite de Fernando, de toda a receptividade que tivemos aqui. Fiquei muito feliz e lisonjeado por estar participando desse momento. E Matheus Ferreira acha fácil também pela internet, poeta repentista Matheus Ferreira, tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube. Tem um desafio bom e bonito e pegado, casal de namorados, né, poeta? Matheus Ferreira e Fabiane Ribeiro. Postamos na internet, tá com uns 2 meses e já vai passando de 220 mil visualizações, né? Quem quiser acompanhar pode pesquisar Matheus Ferreira e Fabiane Ribeiro, um desafio em cestilha galopada. Aí vai achar um pouquinho do nosso trabalho. E sobre o CD, temos também aqui um CDzinho, um lançamento que a gente fez agora no meio do ano. Matheus Ferreira, Fabiane Ribeiro e Lucinha Saraiva, cantando 12 canções bonitas e apaixonadas para quem gosta, né? Muito bem. Salva de palmas. Matheus Ferreira.